Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. Eu tenho uma inquietação com o nosso futuro. Porque, sabe, é a quinta eleição, a sexta eleição. Bom, já perdi a conta de tanta eleição que eu participei. Mas a gente não consegue fazer a somatória de eleger deputados e senadores para ter uma maioria, para votar a lei que pode dar a nós maior substância na governabilidade. Então, companheiro, 2026 é um ano sagrado para nós. Quando é que a gente vai fazer maioria? Quando a gente acreditar que deputado é importante. Quando a gente não começar a lançar o mínimo, mas lançar o máximo de candidato que a gente puder. Porque se tiver 1000 candidatos, cada um tendo um voto, é 1000 votos. Mas se tiver só um tendo um voto, é só um voto. É fazer as coisas da forma diferente que nós não fizemos até agora. Qual é o projeto que nós vamos apresentar a esse país? Quando é que nós vamos deixar de dizer que os evangélicos são contra nós? Evangélico não é contra nós nada. Nós é que não sabemos falar com eles. Nós é que não sabemos discursar com eles. Então o erro está na gente, o erro não está nele, gente. Esse é que nem escola. Eu fico pensando, um professor bom é aquele que dá uma aula maravilhosa, mas em algum momento ele vai ter que perguntar para o aluno: você aprendeu? Porque se ele não perguntar e o aluno não aprendeu, como é que vai ficar esse aluno? Na política é a mesma coisa. Eu, quando ia na porta de fábrica, eu falava: eu tenho que falar para a peãozada saber o que eu estou falando. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Eu duvido que em algum momento da história desse país um governo fez metade do que nós fizemos em 2 anos e meio. Hoje, gente, faz 10 anos que eu criei o Brasil Sorridente. Eu criei o Brasil Sorridente porque eu estava cansado de ver pessoas jovens sem dente na boca. Eu falei: eu vou criar um programa de dentista gratuito, porque os adversários, que são nossos inimigos, faziam uma festa de dentadura e ia distribuir na época da eleição. Nós estamos fazendo o Brasil Sorridente com agente de saúde bucal, para ir na casa das pessoas para saber se ela tem problema de dente, se tem cárie, se tem dente arrancado, se tem dente podre. E quando eu vejo uma pessoa com dente podre, eu fico arretado. Eu estava no Amapá, entregando uma casa. Quando eu vou entregar a chave para casa, a mulher sem dente na boca. Eu estava com o governador. Eu falei: querido, aqui não tem Brasil Sorridente? Tem. E por que essa mulher está sem dente, porra? Por quê? Eu fui agora numa favela de Belo Horizonte. A primeira coisa que eu notei é que a mulher que eu fui na casa dela estava sem dente. Cadê o agente de saúde que não passa lá? Cadê o agente de saúde bucal? Então, tem tanta coisa nesse país e a gente não sabe. Se a gente não sabe, a gente não divulga. Se a gente não divulga, as pessoas não sabem. Se eu decidir ser candidato, não é para disputar só, é para a gente ganhar essas eleições. A gente ganha. Porque nós não temos direito de permitir que a extrema-direita volte a sonhar em governar esse país. Nós não temos o direito. É quase um chamamento a uma revolução pacífica, a uma revolução democrática. A gente vai ter que almoçar, comer, tomar café e dormir, falando da necessidade de mudar, conversando com as pessoas, convencendo as pessoas, discutindo com as pessoas. E no Congresso vocês têm que ser mais bravos com a extrema-direita. Eles não podem ficar fazendo provocação todo dia. A gente tem que calibrar o discurso para falar com a sociedade brasileira. Um discurso. A gente não tem que dar muita importância para Faria Lima, não. O nosso discurso é para o povo brasileiro.
O nosso discurso é para aqueles que trabalham. Por isso que foi importante a gente aprovar o imposto de renda até R$5.000. Por isso, se vocês prestarem atenção, 90% do povo brasileiro ganha até R$5.000. Então nós não estamos fazendo política para uma minoria, é para a maioria. É por isso que nós aprovamos o gás do povo. Vamos dar gás de graça para 17 milhões de famílias nesse país que não podem comprar gás. É por isso que nós fizemos o programa Luz do Povo. Quem consome até 80 kW não paga mais energia, e quem consome até 120, que ganha até que ganha meio acima, não, mais de um salário mínimo, também não paga. Ou vai pagar uma percentual. É por isso que nós temos o pé de meia. Que o nosso adversário acha que são gastos. É por isso que nós recuperamos o Ministro da Cultura, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Igualdade Racial, criamos o Ministério da Mulher, criamos o Ministério do Povo Indígena. Então é o seguinte, não é só de entrega que a gente ganha umas eleições. É do papo, é da conversa, é do convencimento. E, portanto, queridos companheiros, nós temos que assumir para nós o compromisso de que eu posso não ser melhor do que ninguém que está almejando ser candidato. Agora, eu tenho certeza, eles são pior do que eu. Eu tenho certeza, não porque eu seja melhor, porque eles são piores. Então, o jogo está dado. É só a gente querer jogar. Dona Lindu me ensinou. Se você quer ser alguma coisa, seja. Se você quer fazer alguma coisa, faça. Não espere que ninguém faça por você. E se a gente quiser mudar o Brasil, é nós que temos que fazer e não os adversários amolecer. Um abraço! No programa desta semana, você vai acompanhar a reunião do Conselho de Representantes da APEUESP. Vai ver a defesa de uma educação inclusiva de qualidade. E vai saber o que está sendo feito para evitar a falta de professores. Confira. No sábado, dia 31 de janeiro, a APEUESP reuniu o CR, o Conselho Estadual de Representantes, aqui na quadra da Rosas de Ouro, na capital paulista. A parte da manhã foi dedicada à análise de conjuntura, com a participação de convidados, sindicalistas e representantes de movimentos sociais. Nós queremos um Brasil, ainda que com a dificuldade que o presidente Lula esteja passando, um Congresso que não representa a maioria do povo brasileiro. Uma correlação de forças muito difícil. Fora o ataque internacional, a posição de que nós temos que entender o cenário internacional, nacional, o estadual, para podermos fazer a diferença neste ano. As pessoas estão muito descontentes com todos os ataques que o governo Tarcísio tem feito na educação pública do Estado de São Paulo, para não falar das outras políticas, como a privatização da Sabesp, como a forma como ele está tratando os serviços públicos, tanto que a gente, no período da manhã, nós tivemos análise de conjuntura com o companheiro Gilmar Mauro, que é coordenador do MST, o Juliano, que é ex-presidente do PSOL, e também o João Pimenta, que representou o PCO. Foi importante ter essa visão bastante diferente um do outro, porque é assim que você chega ao equilíbrio de uma posição. Na parte da tarde, os membros do Conselho de Representantes definiram o calendário de lutas da categoria. E quando você mostra para todo mundo que um calendário é mais viável que o outro, as pessoas começam a perceber e começam a pressionar quem está destoando muito. Por exemplo, uma assembleia ainda em fevereiro é difícil, mas um ato em 11 de fevereiro faz sentido. E junto com isso nós vamos estar com um link, fazendo o levantamento dos professores desempregados, do fechamento de salas de aulas, enfim, de todas as desgraças que os professores têm sofrido na educação pública do Estado de São Paulo. Além do ato marcado para o dia 11 de fevereiro na Praça da República, o Conselho definiu a data da próxima Assembleia para o dia 6 de março.
A educação inclusiva tem sido uma preocupação constante da APUESP. Com o governo estadual cortando verbas e dificultando a contratação de profissionais, é cada vez mais urgente mudar esse quadro. Há 2 semanas, o sindicato realizou o 2º encontro de professores, pais, mães e estudantes atípicos de São Paulo em sua sede central. Os depoimentos de alunos, mães e professores reforçaram a necessidade de garantir o direito dessas pessoas. Na reunião do CR do dia 31, a presidenta da APUESP voltou a tocar neste tema. E da forma como o governo Tarcísio está fazendo, ele está excluindo do direito a uma escola pública de qualidade. O mais dolorido que foi debatido aqui é exatamente a necessidade de ter uma política de inclusão para os estudantes com deficiência. A gente viu as várias manifestações que a Secretaria da Educação acabou, na verdade, aprovando um calendário de 20 horas aulas. Mas se o professor for de tempo integral, vai ter 2 professores? Não aceitamos. Nós aceitamos que, de fato, tenha uma política de inclusão, né, para qualquer tipo de deficiência. Autismo, TDAH. Por quê? Ter uma política de inclusão é uma questão de direitos humanos. Não é um problema da família. É um problema do Estado. O Estado tem que dar as condições para que este menino, ele tanto tenha o tratamento nos casos fisiológicos, né, ir ao banheiro, comer, tem que ter um funcionário e, ao mesmo tempo, um professor que lide com as pessoas com deficiência. Não dá para deixar o titular de sala da classe ficar com todas essas diversidades. No programa anterior, nós falamos sobre o risco do Brasil enfrentar um apagão de professores, mas o governo federal está criando iniciativas para combater o problema. Nesta matéria, você vai conhecer mais detalhes sobre essas ações e que benefícios elas trazem para a categoria. Para tornar mais atrativa a carreira docente, é essencial ter ações integradas para promover uma mudança profunda do cenário atual. O programa Mais Professores, lançado pelo Ministério da Educação, traz soluções em 5 eixos estruturantes. O primeiro deles é a Prova Nacional Docente. Para que os municípios e estados possam aderir e usar a prova nacional para a realização de concursos ou seus processos seletivos. Por que isso é importante? A maioria dos municípios brasileiros, além de demorar para fazer concurso, em média 7 anos, eles têm dificuldades técnicas e financeiras para contratar fundações, para contratar quem faça os concursos. A gente, com essa prova, quer dar uma ferramenta para retomada, né, gradual dos concursos no Brasil. A segunda ação vai atrair novos docentes para atuar em regiões que necessitam de mais profissionais capacitados. O segundo eixo é a Bolsa Mais Professores. Os estados vão poder aderir e eles terão uma cota, literalmente uma cota, um número X de professores que receberão uma bolsa no valor de R$ 2.100 adicional ao seu salário lá na rede já, para ir para escolas que tenham uma alta inadequação docente, que é um indicador do INEP, que a gente tem mapeado, e que tenham um alto índice de estudantes em vulnerabilidade, portanto, estudantes mais pobres. É preciso atrair mais jovens para ingressarem nos cursos de licenciatura. A Bolsa Pé de Meia Licenciatura busca aumentar a atratividade desses cursos, além de promover a permanência na carreira. Você, a partir de uma certa pontuação no Enem, que é 650 pontos, você escolheu a licenciatura, a partir do primeiro dia do curso você vai ganhar uma bolsa de R$ 1.050, em que R$ 700 você pode sacar todo mês, ela é o mesmo valor da Bolsa PIBID, da iniciação à docência, entre outros, e o resto, R$ 350, ficará depositado numa poupança no seu nome. Aumentar a renda de professoras e professores é uma questão crucial para criar mais interesse pela profissão. A proposta do governo federal de aumentar a faixa de isenção do imposto de renda beneficia várias categorias, e isso inclui os docentes, principalmente os que estão em início de carreira. Se a gente pegar só os professores de ensino médio, a remuneração média é de R$ 5.196. Ou seja, né, eles serão totalmente isentos de imposto de renda. Com a isenção do imposto de renda, isso aumenta muito a renda, né, de quem for entrar na carreira, uma vez que o próprio piso nacional
está ao redor dos R$5.000. Então a gente está falando de uma carreira que você já entra isento de imposto de renda, né? Eu acho isso relevante. Em praticamente qualquer segmento da economia, quando alguém busca emprego, não fica de olho apenas no salário que pode ganhar. Os benefícios também fazem diferença. O quarto elemento foi a aprovação da Carteira Nacional Docente, né? Então agora, aprovado por lei, o docente brasileiro ele terá uma carteira de identificação em todo o território nacional, válida por 10 anos, e esses profissionais, com essa carteira, vão ter um rol de benefícios que nós aqui no Ministério queremos que seja crescente. Então, quanto mais o tempo passa, mais descontos, mais meia entrada, mais leis estaduais e municipais vão se pulverizando. Foi criado também o portal Mais Professores, que promove o desenvolvimento profissional dos docentes. Que a gente aglutinou tudo num espaço só, toda a oferta de formação inicial, continuada, mestrado, doutorado, especialização, cursos curtos, para a formação do professor. Seja ele estudante ainda da licenciatura, seja ele um professor que já atua na escola. Esses cursos são todos gratuitos, ofertados pelos institutos federais, pelas universidades federais. A APEUESP vai continuar lutando pela valorização da categoria. Esse é o passo essencial para evitar o apagão de professores no futuro. Mas é isso que fará, né, a grande valorização, a grande vontade das pessoas se dedicarem ao magistério, é quando essa profissão for reconhecida de fato como uma profissão central para transformar o país. O programa desta semana fica por aqui. No portal e nas redes sociais da APEUESP você fica por dentro das novidades sobre o mundo da educação. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.